Sejam todos muito bem-vindos aqui na Rádio e TV Fraternal. É com imensa alegria que estamos iniciando mais um programa de palestras, recebendo hoje a Leonilda Nardi, que vai nos prestigiar com a sua palestra com o tema Resignação, uma grande virtude. Desejamos a todos uma ótima palestra, que todos nós possamos aprender um pouco mais com essa querida palestrante, expositora e escritora. A palavra é sua, Leonilda. Muito obrigada. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, queridos amigos da Fraternal, e também aos queridos amigos que estarão nos acompanhando. Bom, eu quero pedir ao nosso amado Mestre Jesus que Ele abençoe a todos nós, que nos ilumine, que nos ampare, para que todos possamos prosseguir em nossa caminhada, procurando seguir os seus exemplos, procurando seguir tudo aquilo que Ele nos deixou. Bom, nesta noite eu vou trazer alguns comentários a respeito da resignação, que é uma grande virtude e é muito importante para a nossa evolução. Então, nós precisamos estar assim muito atentos a isso. Com este tema, o meu objetivo é trazer esclarecimentos e poder confortar alguns corações que, porventura, se encontrem em grande sofrimento, né? E o que é a resignação? A resignação é assim, quando nós aceitamos voluntariamente as leis divinas, por reconhecermos que o nosso Pai maior é sábio, é justo, suas leis, suas divinas leis são leis de amor, de misericórdia, e que nos conduzem à verdadeira felicidade, né? Então, aceitarmos a vida, aceitarmos as situações que se apresentam na nossa vida. E a resignação é uma conquista, na verdade, do espírito, que compreende o objetivo da vida, não é? Porque nós aqui viemos, aqui reencarnamos, com o objetivo de nós nos melhorarmos, com o objetivo de nós evoluirmos, de nós progredirmos, e muitas vezes nós passamos por situações assim de dor, que são os resgates de muita coisa que nós já podemos ter feito em outras vidas e também nesta vida anteriormente. Então, tudo isso são sofrimentos e situações que fazem parte de nossa vida, né? E que são necessários ao nosso progresso espiritual. Nós não gostamos do sofrimento, é lógico, mas ele faz parte, né? E ele nos traz um grande aprendizado, é muito importante. Então, nós podemos chorar pela dor, não é? Quem que não chora quando está sofrendo? Nós podemos chorar pela dor, mas lá no nosso íntimo, nós também precisamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos ressarcindo, né? Uma porção de dívidas que muitas vezes nós contraímos em outros momentos de nossa existência. É fácil? Não, não é fácil, não é? Mas nós temos que lembrar também que o nosso Mestre Jesus disse que seriam bem-aventurados aqueles, os que choram, né? E como o Evangelho nos explica muito bem, as bem-aventuranças, né, que Jesus nos deixou, e especialmente nesse caso, né, da dor, nós vamos senti-las não aqui, neste momento, quando nós estamos encarnados, mas principalmente no futuro, quando tudo já tiver passado, então, e nós estivermos no plano espiritual, então aí que nós vamos sentir de verdade essa bem-aventurança. E nós vamos ver aqui no desenvolvimento da palestra, né?
E o Evangelho nos diz assim, tem num capítulo do Evangelho, que ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Vou até comentar uma coisa que não tá escrito aqui, que não está preparado, mas eu vou comentar. Quando eu tive assim o conhecimento da doutrina espírita, quando eu comecei a frequentar, comprei o Evangelho, aí eu abria o Evangelho em casa, parece que era só nessa lição que caía. E eu falava, meu Deus, o que será que eu tenho que aprender aqui? Bom, ainda estou aprendendo, não aprendi tudo, né? Mas essa lição me caiu inúmeras vezes. Então, é uma lição assim muito importante. E a gente reconhece também que para que nós possamos ter a resignação, é muito importante que a gente tenha uma fé sólida, né? Esclarecida, porque senão a gente não compreende assim algumas coisas, né? E quanto maior for a nossa fé, maior é o sentimento de resignação que nós podemos ter. Então, isso é que é uma grande verdade. Então, o Evangelho diz, o consentimento da razão, por quê? Porque precisamos ter um entendimento, né? Nós podemos aceitar, né, a situação quando nós temos o entendimento, a compreensão do porquê que aquelas coisas acontecem, né? E que a doutrina nos esclarece muito bem. E o consentimento do coração é o sentimento que vem junto, né? Quer dizer, temos o esclarecimento, o entendimento e o sentimento que vem junto, né? Então, tudo isso é que nos ajuda. E o Evangelho, né, nesse capítulo, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, ele diz, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Bom, eu acho que a gente ainda não consegue ficar feliz por sofrer, né? Se eu falar que a gente fica, não sei. A gente não fica feliz por sofrer, mas a gente compreende a necessidade, né? E a gente entende e a gente aceita. Então, essa que é a grande verdade, né? E nos dias de hoje, a gente vê que, falando em sofrimento, tem uma pergunta que a gente ouve muito, que as pessoas fazem. Por que que nós estamos passando por tantas aflições, né? Quando vemos que tantos irmãos estão sofrendo tanto, estão desencarnando, quer dizer, tantas famílias que ficam, às vezes, desamparadas, né? Passando por provações muito difíceis mesmo. Então, as pessoas se perguntam, por que que isso está acontecendo? Então, esta doutrina maravilhosa nos traz também este esclarecimento. No livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 11º, é o capítulo que trata da emigração e imigração dos espíritos. Nesse capítulo ele nos diz o seguinte, que em determinadas épocas, que são determinadas, né, pela sabedoria divina, por épocas escolhidas por Deus, então, e com o objetivo de renovar a população do globo, então acontecem essas situações, né, em que há o desencarne coletivo de muita gente, então, de muitos espíritos. Então, isso é uma coisa que acontece com essa finalidade, né, segundo está escrito na Gênese, de renovar a população do globo. Então, tem um objetivo muito alto, um objetivo muito grande. Então, o que acontece? Nós todos sabemos que nós não vamos ficar por aqui eternamente, né? Nós todos vamos partir, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, todos nós estamos aqui de passagem. Mas o que chama a atenção é que os desencarnes estão acontecendo de forma coletiva, quer dizer, no mundo inteiro, não tem um lugarzinho deste mundo em que esses desencarnes, né,
por essa doença não estejam acontecendo. Então, é uma coisa que chama muito a nossa atenção. Então, com tudo isso, está sendo apressado esse progresso social do nosso planeta, que em breve deixará de ser um mundo de expiações, de provas e expiações, como é hoje. Essa é a classificação do nosso mundo, e passará a ser um mundo de regeneração. Então, para quem não conhece, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o desenvolvimento desse assunto e nos explica que o mundo de expiações e provas é um mundo onde predomina o mal. E é o que a gente vê no nosso mundo, que nós reclamamos tanto, né? Nós não gostamos, a gente vê tanta coisa errada e a gente reclama de uma coisa, reclama de outra, desejando muito que o nosso mundo seja melhor. Mas ele já está caminhando nesse sentido, porque ele deixará então de ser esse mundo de expiações e provas, que ainda é, e passará a ser um mundo de regeneração. O que acontece no mundo de regeneração? Os espíritos que estarão no mundo de regeneração serão espíritos melhores, espíritos não puros, não são espíritos puros, mas espíritos mais fraternos, espíritos solidários, espíritos que não vão prejudicar ninguém. Então, se agora está acontecendo o desencarne de muitos espíritos, né, naturalmente haverá o renascimento também. Só que renascerão espíritos melhores, espíritos mais fraternos. Muitos, inclusive, desses que estão partindo, mas não todos, porque o plano espiritual está fazendo uma seleção. Então, dentro de algum tempo, logicamente, a gente não sabe quanto tempo, mas dentro de algum tempo, os espíritos que têm prazer de prejudicar o seu semelhante, não estarão mais aqui, porque o seu renascimento já não estará mais acontecendo. Então, com certeza, nós veremos sim a melhoria do nível moral do nosso planeta. E isso vai ser muito bom, porque isso é o que todos nós desejamos, né? Bem, agora nós podemos pensar assim, o que acontece com os espíritos que estão desencarnando e com os espíritos que normalmente desencarnam, quer dizer, que vão para o plano espiritual? O que acontece? Em primeiro lugar, não podemos esquecer que eles perdem apenas o corpo físico, porque o espírito, ele é imortal. Ele é eterno, a vida continua no plano espiritual. Então, ele perdeu apenas o corpo físico, mas a vida continua lá no plano espiritual. Então, o que acontece? Esse espírito, estando lá no plano espiritual, em algum momento, ele vai estar refletindo sobre a vida física que ele teve. O que ele vai fazer? Ele vai analisar o seu aproveitamento, ele vai analisar as coisas que ele fez. Será que eu aproveitei a minha reencarnação? Será que eu não aproveitei? Aí ele vai começar a pensar, puxa, eu fiz tal coisa, não deveria ter feito. Se eu soubesse, eu não faria mais dessa forma. E ele vai ver que, de fato, em diversos momentos, em diversas ocasiões, acabou fazendo coisas que ele não mais faria, porque ele já se arrependeu de ter feito. Vai ver as coisas boas que ele fez e vai ver as coisas negativas que ele terá feito. Então, ninguém precisa apontar ao espírito que ele fez isso ou fez aquilo, porque tudo está na sua própria consciência. Então, ninguém nos aponta nada, tudo está gravado em nós mesmos. E o próprio espírito é que, entre aspas, assim, ele desperta na sua compreensão e compreende, né, o que ele fez de certo e o que ele fez de errado. Então, ele vai sentir, vamos dizer assim, ele sente o peso daquilo que ele fez, que ele não deveria ter feito, e isso fica incomodando muito, e ele compreende que ele vai precisar voltar à vida física para resgatar
os seus males, para resgatar os males que ele tenha praticado. E ele voltará consciente das provas que o aguardarão. Que tipo de provas? Poderão ser doenças, poderão ser problemas no seu lar. E são os problemas que a gente já tem na nossa vida aqui. São esses problemas. Então ele compreenderá que ele precisará passar por problemas, né, para o resgate dos, vamos dizer, dos erros, né, das coisas que ele tenha feito. Ele compreende isso. Isso vai estar na sua consciência. Não quer dizer que ele vai estar relembrando depois que ele reencarnar, ele não vai estar relembrando de nada disso, mas vai estar na sua consciência, né? E é o resultado, essas provas serão o quê? O resultado das nossas ações, né? Aquilo que a gente fez, a gente volta para resgatar. Essa que é a verdade. Então, nós não podemos reclamar mesmo das provas, das dificuldades que nós passamos. E o que nós devemos cuidar, o que nós devemos procurar fazer é vencer as nossas provações, sem dúvida nenhuma. Vencer como? Suportá-las com paciência, sem reclamações, com resignação, entendendo tudo isso. E é assim que a gente vai superando e vencendo as dificuldades. O espírito que já tem assim esclarecimento, ele sente-se feliz, né? Ele sente-se feliz dessa oportunidade. Quer dizer, quando ele já está no plano espiritual e ele está analisando a sua vida e ele compreende que ele passou por esta ou aquela prova, que foi bem difícil, porque ele sofreu bastante, seja lá o que for. E ele compreende que através daquela prova ele resgatou, né, coisas difíceis que ele tenha feito, ele se sente feliz, se sente consolado. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados seriam aqueles que estavam chorando, porque depois eles iriam ser consolados, não é? Então é isso. Então ele se sente bem-aventurado, essa que é a verdade. E muitos que estão partindo agora, também o que vai acontecer com eles é isso. Quando agora eles não estão sabendo o porquê que estão passando por essa prova, mas em algum momento, quando eles chegarem no plano espiritual, eles vão ter entendimento do porquê que tudo isso está acontecendo. E aí vão pensar, graças a Deus, essa prova eu já consegui concluir, quer dizer, essa dívida eu já resgatei, graças a Deus. Então eles ficam felizes e vão então, no momento certo, vão se preparar para uma nova reencarnação com o propósito da sua evolução, porque aí já terão um esclarecimento maior e já desejarão ter um progresso moral, né, na sua reencarnação. É isso que eles vão querer, né? Aproveitar sempre melhor. Então, nós realmente não podemos desanimar, né? Não podemos reclamar, temos que enfrentar as nossas provas com resignação. Por isso que ela é uma grande virtude, né? Porque ela é também uma força muito importante que nos dá serenidade, que nos ajuda a refletir, né? Então, e nos dá forças para enfrentarmos as dificuldades. Nós não vamos ficar sentadinhos esperando a dificuldade, não. Nós vamos tentar superar, temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas, se assim mesmo a gente não conseguir vencer essa dificuldade, não vamos ficar reclamando. É assim que deve ser. E nunca podemos desanimar. Isso aí é que não pode acontecer. Então, nós podemos reagir, sim, fortalecendo-nos através da fé, fortalecendo-nos muito, e exemplificando as lições evangélicas da paciência, do perdão, da compreensão, sempre com a finalidade de superar mesmo as provas que a gente esteja passando,
provas que vêm de acordo com a lei de causa e efeito, que tem a ver com as nossas ações de outro tempo. Bom, então, a fé, a compreensão espiritual de nossa vida, sem dúvida nos dá uma força muito grande e nos auxilia. E nós precisamos compreender que nós estamos aqui, nesta vida, de passagem, né? De passagem, por um tempo, com o objetivo do nosso progresso espiritual, né? De nós aprendermos a sermos criaturas melhores, de praticarmos o bem que estiver ao nosso alcance. Então, nós precisamos ter esse entendimento, porque com esse entendimento, sem dúvida, nós vamos aproveitar melhor a nossa vida. E tudo isso, né, essa compreensão da vida, nos proporciona calma, nos proporciona resignação, e vamos ter até uma saúde melhor, saúde do nosso corpo físico e, vamos dizer, saúde para a nossa alma também, porque vamos ficar em condições assim muito melhores, porque nós compreendemos o objetivo dessas dores, que elas são necessárias, né? E que esse sofrimento que a gente passa agora vai acabar nos poupando muitas dores em nosso futuro espiritual, porque estamos resgatando as dívidas. Se nós ficarmos lamentando, o que vai acontecer? Nós estamos criando novas dívidas. Então não podemos ficar reclamando, não podemos ficar lamentando, é tudo que a gente não pode fazer. Vamos nos fortalecer, como eu já disse, através da fé e com bastante resignação, e com a esperança sempre, né? E dessa forma nós vamos suavizar o amargor das nossas provas. Se nós não tomarmos cuidado, nós mesmos nos prejudicamos, mas está em nossas mãos também suavizar as nossas provas, isso dependendo da nossa atitude. Então, portanto, né, queridos amigos, todos nós, né, nós devemos aceitar a dor sem revolta, se realmente não pudermos evitá-la, porque é claro que nós devemos ser cuidadosos. Isso é assim bastante importante, né? Ser cuidadosos com tudo aquilo que fazer tudo aquilo que nós pudermos evitar para evitarmos as dores e evitar o sofrimento. As pessoas podem perguntar assim, porque eu já vi essa pergunta. Nós podemos chorar pelos nossos entes queridos que partiram? Quer dizer, a gente diz que tem que ter resignação, né? Que é para enfrentar a prova, né? Dessa forma. Mas a pessoa fala, mas nós podemos chorar? Mas é claro, quem é que não vai chorar quando perde um ente querido? A gente chora sim, não tem problema a gente chorar, especialmente nos primeiros tempos, né, que a pessoa partiu, que a dor da saudade é maior, então tudo isso é muito difícil. Então a gente chora, mas temos que tomar cuidado também, né? Temos que tomar cuidado. E a gente precisa compreender algumas coisas que a doutrina também nos esclarece. Se nós estivermos bem, quer dizer, equilibrados, o que pode acontecer? Pode acontecer o reencontro com o ente querido à noite, quando a gente está dormindo, né? Nos nossos sonhos. Então, há o reencontro das pessoas queridas que partiram conosco. Então, isso... Nós podemos até não lembrar do sonho, mas isso ameniza a saudade. Nós vamos nos sentir melhores, vai nos ajudar bastante. Esse reencontro ameniza demais o sofrimento da saudade, né? Porque quando acontece, a saudade no começo é muito, muito forte, então dói, sem dúvida. Então, o reencontro acaba amenizando. Mas nós precisamos ter um cuidado também, não é? Às vezes a gente
gosta de ficar falando muito do que aconteceu. Nós gostamos daquela pessoa, a pessoa partiu, e a gente gosta de ficar comentando. Ai, a pessoa partiu, ai, porque ela estava doente, porque sofreu isso, sofreu aquilo, porque aconteceu um acidente desta forma ou daquela forma, e a gente fica comentando com todo mundo. O que acontece? Nós não nos sentimos bem e nós prejudicamos aquele ente querido que partiu, porque essa pessoa, ela vai sentir, ela vai receber nela mesma o reflexo do nosso pensamento de dor, e essa criatura, ela vai demorar para ter o próprio equilíbrio, né? Fica difícil para ela também poder ser ajudada no plano espiritual. Então, nós temos que ter um cuidado. Nós queremos falar dessa pessoa? Vamos falar sim, sem nenhum exagero, mas vamos falar das coisas boas, dos momentos felizes, não dos momentos da doença, mas vamos falar de outros momentos mais agradáveis, porque isso vai fazer bem para nós e vai fazer bem para o ente querido. Então, nós precisamos ter este cuidado, né, para evitar que todos fiquem perturbados. O ente querido que partiu e nós também, porque nessas condições a pessoa fica assim perturbada. Então, a resignação é uma grande virtude que a gente precisa aprender a colocar em prática. E também o que acontece? Muita gente se desespera, não é? E tem gente que, não conseguindo enfrentar as provas, né, acaba pensando no pior, acaba pensando no suicídio. E, infelizmente, as estatísticas mostram que o número de suicídios aumenta muito constantemente, né? Não se comenta muito a respeito disso, mas infelizmente isso é uma verdade. A pessoa que pensa no suicídio, o que ela pensa? Ah, eu vou morrer porque assim eu acabo com o meu sofrimento. Mas o sofrimento não acaba, porque a vida continua e o sofrimento acaba sendo muito pior. E muitas vezes vai levar esse sofrimento adiante em várias outras encarnações. Essa que é a grande verdade. Então, precisa tomar muito cuidado. Evitar os pensamentos de desespero, evitar as reclamações, não é? As lamentações, porque tudo isso só nos prejudica e nós podemos evitar. Então, vamos procurar manter a nossa fé, o nosso equilíbrio, compreendendo que tudo há de passar. Vamos manter os bons pensamentos, né? Em todos os minutos da nossa vida, porque tudo passa, né? Então, precisamos compreender que realmente tudo passa. As coisas que acontecem nas nossas vidas nem sempre são da forma como nós gostaríamos que elas fossem. Grande verdade, todo mundo sabe disso. Muitas vezes nós gostaríamos que as coisas fossem melhores. Está certo que Deus sempre nos coloca no caminho do melhor para nós, que muitas vezes nós não compreendemos e ficamos reclamando, né? Então, o que acontece? Nós precisamos entender, ter esse entendimento da razão, né, da compreensão maior da vida, porque assim nós vamos entender o que acontece e vamos nos tornar mais resignados. Então, quando acontece a morte do nosso corpo terrestre, nós vamos para o plano espiritual e muitas vezes muitas vezes não, isso acontece com bastante frequência. Nós acabamos nos encontrando com entes queridos que já partiram anteriormente. Muitas vezes, nossos pais, nossos avós, quer dizer, entes queridos, né? Que eles chegam, que nos recebem, nós não vamos ficar sozinhos, provavelmente vamos estar convivendo com eles, não é? E aos poucos nós vamos aprendendo, tendo uma compreensão de uma porção de coisas e refletindo, como eu já comentei, a respeito, né, de como a gente aproveitou ou não a vida.
nós vamos sentir uma necessidade muito grande de voltar de novo, de reencarnar. Então, nós vamos pedir essa oportunidade da gente voltar justamente com essa finalidade, né? Porque nós precisamos reencarnar justamente para que nós possamos aprender e melhorar. E a cada reencarnação a gente vai melhorando um pouquinho mais. Então, não desanimemos jamais com as dificuldades, tenhamos paciência, tenhamos compreensão, porque isso é da maior importância. Que o nosso Divino Mestre nos abençoe, nos ampare, nos dê forças para vencermos todas as dificuldades, né? Aquelas que nós não podemos modificar, e que nós possamos manter a serenidade e a paz em nossos corações. Que Deus nos abençoe e que fiquemos todos em paz. E muito obrigada. Bom, nós que agradecemos a sua presença, Leonilda. Sempre especial aqui. Eu que agradeço. E sempre contamos com você. Muito obrigada. Tá? Agradecemos também a companhia de todos vocês que estiveram conosco em mais esta palestra, com essas belas palavras. Desejamos a todos que saibamos aproveitar tudo que escutamos, tudo que lemos e consigamos colocar em prática em nossas vidas. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a audiência de todos vocês e pedimos que continuem nos auxiliando na divulgação da doutrina espírita. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Graças a Deus. Graças a Deus.